Então a gente apresentou aqui 3 abordagens atuais de sistemas que estão fazendo leitura da web, certo? Um primeiro que é muito voltado para a extração das informações que estão na Wikipedia, ou na Wikipédia em português, certo? Que permite que você faça perguntas e se aquele conhecimento estiver na Wikipedia, ele vai poder ser respondido para você, tá? Você não precisa ler as páginas da Wikipedia para achar a resposta. O segundo, que é um que tenta criar uma superestrutura contendo todo o conhecimento possível que estão nas páginas web da rede em inglês, tá? E tenta armazenar isso de uma maneira estruturada e viável para que um computador consiga fazer uma resposta. Esse sistema talvez seja bastante ousado e a gente ainda não tem como fazer um uso tão direto dele. Ele ainda é muito mais científico do que prático, tá? E o terceiro sistema que a gente apresentou, que é o primeiro sistema computacional da história da computação, que faz o que nós chamamos de aprendizado sem fim. Então, na verdade, ele começa a ler essas páginas da internet, ele fica lendo a web indefinidamente, ele começou a ler a web em janeiro de 2010 e de lá vem lendo todos os dias milhares e milhares de páginas web, certo? E vai aprendendo aos poucos o que está lá dentro desse conhecimento. Seria um sistema mais ou menos como uma criança que tivesse contato diário com a internet e pudesse aprender desse contato diário com a internet tudo que está nas páginas da web e pudesse então armazenar esse conhecimento. Esse sistema tem uma característica bem interessante, que é a possibilidade de conversar com seres humanos. Então ele fica lendo a web, ele aprende o que está dentro dessas páginas web e ele conversa através de Twitter, através de ferramentas também como Yahoo Answers, Yahoo Respostas, né? Conversa com as pessoas para dizer, olha, eu aprendi tal coisa na web, será que isso é correto? Será que isso não é correto? E tenta interpretar até que ponto ele pode confiar nas respostas que as pessoas dão para ele. Então usa tudo isso, os mecanismos de aprendizado que ele consegue ter a partir da leitura das páginas web, os mecanismos de interação com pessoas que ele consegue através de ferramentas da internet para construir uma base de conhecimento que vá crescendo e crescendo indefinidamente e que consiga ser usada no mesmo propósito, responder perguntas ao invés de trazer um conjunto de páginas onde as respostas estariam. Esse último sistema, que é o de aprendizado sem fim, ele às vezes é muito comparado com algumas máquinas da ficção, né? Porque é uma máquina que aprende por si, que usa o conhecimento que ela própria adquire para aprender cada vez melhor, né? Então essa figura de uma máquina que aprende sozinha e que tem capacidade de evoluir na condição de aprender, e aprender melhor coisas que antes não conseguia de maneira autônoma, sempre está muito retratada na ficção. Esse é o primeiro sistema de aprendizado sem fim da história da computação. Entretanto, não é o primeiro sistema de aprendizado, né? Mas é o primeiro que se propõe a usar os próprios resultados do seu aprendizado para melhorar com o passar do tempo. O que a gente costuma dizer é que esse sistema de aprendizado sem fim tem 2 características que não são tradicionais ou não se tinha até então na computação. A primeira, a autossupervisão, ou seja, se ele quer ser um sistema de aprendizado sem fim, ele precisa ter condições de, autonomamente, identificar o que ele está aprendendo e que tende a ser certo e o que tende a ser errado. E as coisas que são erradas, ele precisa não tratá-las como certas. Porque se ele fizer isso e usar esse conhecimento errado para aprender na sequência, ele vai piorar o seu desempenho ao invés de melhorá-lo. Então essa primeira característica de autossupervisão é fundamental. E a segunda é a autorreflexão. Ele precisa necessariamente parar e refletir sobre os resultados que ele vem obtendo no seu processo de aprendizado e, autonomamente, identificar que é preciso mudar algumas coisas. Por exemplo, eu não estou aprendendo bem sobre a relação de pessoas e empresas. Então, os algoritmos que eu estou usando não podem ser esses, eu vou ter que mudar de alguma maneira. E o sistema, então, que tem essa capacidade de autorreflexão e autossupervisão, esse é o primeiro.